Luiz Eduardo Anelli, muito agradecido por estar conosco hoje para falar sobre paleontologia. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. Você falou que os dinossauros representam um percentual, né, 1,24 avos na história, né, do planeta. É um assunto que deixa as pessoas tão motivadas a descobrir mais, interessadas. O que você acha que gera isso? Olha só. Se eu mostrar para você um crânio humano, é assim, o cientista adora o crânio humano. Eu gosto pra caramba do crânio humano. É muito legal. As pessoas normalmente não têm afeto por isso, fala, putz, né? Oh, um crânio humano, né? Porque é a morte, né? A gente conecta isso com a morte. Mas aí, se eu pegar um crânio de um dinossauro, as pessoas falam assim, nossa, que legal, né? Como era grande. E esse aqui é 1/5 do tamanho original dele. Do Oxalaia? Do Oxalaia. Bom, os dinossauros são super legais, são enormes, né? Viveram milhões de anos atrás num mundo totalmente diferente, em continentes diferentes, em oceanos, eram caçadores, chegavam a 40 metros de comprimento. Hoje são astros do cinema. Astros do cinema. Eu costumo dizer, você encontra gente que fala assim, você vai falar de futebol com a pessoa, o cara fala, eu não gosto de futebol, meu. Puta, eu não ligo para isso. Tal. Ou senão você vai falar de carro, né? Tem gente que adora falar de carro, né? Não, porque o carro, tá falando, eu não ligo para carro, só ando de bicicleta, meu. Mas dinossauro, cara, não tem ninguém que fale assim, eu não ligo para dinossauro, não quero saber disso. Todo mundo gosta, todo mundo se interessa. Eles são muito legais, porque eles nos contam histórias muito interessantes. Eles eram grandões e podiam ser pequeninos também. Esse é um dos dinossauros mais antigos do mundo, que viveu no Brasil. Os dinossauros, até onde a ciência sabe hoje, os dinossauros nasceram no Brasil. Os primeiros e mais antigos. Eram esses caras aqui, ó. Esses caras. Eram animais pequeninos. Esse é tamanho natural. Esse aqui, eu tenho o crânio do dinossauro mais antigo do mundo aqui, ó. Que é um brasileiro. O Stauricossauro. É um cachorrão, tá vendo? Cachorrinho, talvez. E os dinossauros, especialmente para as crianças, que gostam de caminhão, de navio, de coisas grandes, elas também gostam de dinossauros. E, de certo modo, os dinossauros dão a elas a primeira oportunidade de contato com a ciência e dá a elas a primeira oportunidade de elas se tornarem mestres em alguma coisa. E saberem, e serem capazes de ensinar coisas aos pais. Elas tomam muito admiração dos pais por causa dos nomes que elas sabem, das idades, dos lugares onde viveram, dos tipos diferentes, se é carnívoro, se é herbívoro, as características. Então é muito fácil aproximar as crianças da ciência por conta disso, e elas adoram. E são coisas que a gente pode imaginar, né? A paleontologia é uma ciência muito aberta. Qual eram as cores desse dinossauro aqui? Ninguém sabe. Eles dormiam de dia, eram noturnos, eram diurnos, como eles caçavam, eles viviam em grupos, eles tinham sangue quente ou não. Então, os dinossauros dão muita oportunidade da gente exercitar nosso pensamento livremente, conversar com todas as idades. Hoje, eu vou dar uma palestra, as pessoas perguntam para mim, mas para que idade que é, né? Eu falo, para todo mundo, ninguém sabe nada mesmo. Então, a gente pode estudar parentesco entre os animais, quem era parente de quem. Olha, os dinossauros tinham penas
né? E um grupo de dinossauros que foi miniaturizado aprendeu a usar as penas para voar. As penas não surgiram para o voo, as penas surgiram para manter os animais aquecidos, reter calor. E esse cara aqui, ó, o Archaeopteryx, tamanho de uma pombinha ele tinha. Esse cara foi o primeiro dinossauro voador, o Archaeopteryx, e é por isso ele é a primeira ave. Foi desses ramos aqui que nasceram todas as aves que nós conhecemos hoje, esses caras aqui. Então é isso, o dinossauro é muito interessante, eu tenho o ovo deles. A gente sabe as cores. Hoje dá para saber as cores das penas dos dinossauros. É muito legal, né? As aves que ainda estão vivas hoje são dinossauros voadores. Eles sobreviveram à grande extinção porque, por 3 razões, várias razões, mas algumas principais. Eram pequeninos, precisam de pouco alimento e se reproduzem muito rápido. Eram capazes de voar, tinham bico, o bico sem dentes ajudava a sondar alimento no solo, vermes, minhocas que sobreviveram, sementes. E tinha um papo, o papo para reserva de comida. Esses dinossauros voadores sobreviveram e estão aí até hoje, né? São mais diversificados que os próprios mamíferos, né? Tem mais que o dobro de espécies de mamíferos. Nós ainda vivemos no tempo dos dinossauros. Você tem mais aves do que qualquer outro bicho nos continentes, né? Tetrápodes, né? Você tem mais peixe do que ave. Mas a gente tem mais ave que anfíbio, que cobra e lagarto e que mamífero. E essas aves pequenas deram origem às aves gigantes que tem hoje. Tem algumas aves como avestruz. Todas. Tem uma ave que é uma ave azul, agora eu não estou conseguindo lembrar o nome dela, que é uma ave bem perigosa. É o casuar. Casuar, E ela é bastante... Eu tenho um boneco do casuar aqui. E ela é bastante relacionada a características dos dinossauros antigos, né? Sim. Ela é um dinossauro e como ela não é voadora, ela lembra muito, mas ele é um grupo de dinossauros que deriva de aves que já não tinham dentes e tudo, né? Mas ela lembra muito um dinossauro. Muito. Ela é muito violenta, né? Ela tem uma garra nos pés e ela corta as pessoas ou outros animais com essa unha. Então, os pterossauros, muita gente acha que é dinossauro. Mas por que eles não são? Eles não são dinossauros por causa de um critério que o homem determinou para classificar e organizar os animais, né? Então a gente, assim, o canguru, ele não é um macaco. Ele não é um primata, ele não tem placenta, a dentição dele é totalmente diferente. Então, nós utilizamos características dos organismos para reuni-los em diferentes grupos. Então, os dinossauros e os pterossauros têm características morfológicas diferentes. Os ossos da cintura dos dinossauros, o isquio, o ilium e o pubis, tem uma abertura entre eles. Isso é uma característica muito notável dos dinossauros. A cintura, os ossos da cintura dos pterossauros é fechada, não tem essa abertura. Essa é uma característica. A cabeça do fêmur dos dinossauros é voltada para dentro. Dos pterossauros, não. Os dinossauros têm uma outra cicatriz no fêmur, que é uma cicatriz de um músculo que se ligava na cauda. Os pterossauros não têm. Os pterossauros têm esse 4º dedo aqui, ó, super longo, para prender as armas. Os dinossauros não têm. É uma organização que nós fizemos para não estudar tudo como uma massa só, né? Então hoje tem as pessoas que estudam os primatas, tem as pessoas que estudam os marsupiais, hoje tem as pessoas que estudam os pterossauros, as pessoas que estudam os dinossauros nas suas diferentes subdivisões. Mas os pterossauros são parentes. Essa aqui é uma cabeça. Na frente dos olhos aqui tem essa abertura enorme, que mostra que os dinossauros também têm os olhos e essa abertura. Então, eles têm um parentesco muito próximo, mas eles não são dinossauros, porque faltam aquelas outras características, né? Agora, essa abertura não tem no lagartinho que a gente encontra na rua, na lagartixa, nas cobras.
são outros tipos de répteis. E as pessoas confundem. Sim. Acham que os lagartinhos são os descendentes dos dinossauros. Né? Eles não são. São linhagens muito diferentes, assim como o canguru é muito diferente do macaco. A cobra é muito, e os lagartinhos são muito diferentes desses caras que a gente chama de lagarto aqui também, né? São os dinossauros. Sob esse mesmo critério morfológico é que aqueles seres parecidos com o dinossauro que viviam na água não são dinossauros. Pois é, existem muitos, né? Uns caras enormes. Isso aqui é um réptil aquático. Ele é mais próximo das cobras e lagartos do que dos próprios dinossauros. Então, não é porque é grande, está extinto e viveu na era mesozoica que é um dinossauro. Tem todos esses critérios para a gente olhar, né? Eu queria que você falasse sobre como foi transpor esse conhecimento desse universo, todo o processo que você viveu, descobertas como paleontólogo, para a literatura infantil. Como que foi esse processo? Olha, esse processo foi muito maravilhoso. Ele foi uma coisa que eu comecei a fazer para mim. Eu estudava para as minhas aulas. Depois, tudo aquilo que eu estudava sumia da minha cabeça. Eu acordava no outro dia com a cabeça vazia. Eu falava, pô, mas é muita perda de tempo, né? Então eu comecei a escrever. Falei, vou começar a escrever minhas aulas. E aí eu passei a dar aulas sobre os dinossauros me interessavam demais, eles são muito interessantes. E aí eu escrevi alguns livros, escrevi 20 livros, cara. Um deles é esse livro aqui, ó, O Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, que eu escrevi em 2010. Agora, ele está aqui na minha frente, porque antes de conversar com você, eu estava aqui revisando ele. Eu estou revisando, atualizando e ampliando eles por todo o conhecimento dos últimos 10 anos, que foi, assim, é um outro livro. Então é um livro para adultos, para professores. Mas, nesse meio tempo, eu escrevi um outro livro para adultos e professores, que é esse Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil. Nesse eu não falo só dos dinossauros, eu falo de toda a pré-história brasileira. É um livro com 70 ilustrações dos bichos, como eles eram, e muitas das paisagens, os esquemas, né, do tempo geológico, e as paisagens que os dinossauros habitavam aqui no Brasil. É muito legal. Isso tudo é Brasil. Isso aqui é Taubaté. Taubaté tinha um lago lá lotado de animais pré-históricos, até flamingos, ó. Dinossauros lá no Ceará e tudo mais. Então isso foi muito importante. E isso passou nos últimos 10 anos a ser a minha vida. O que eu mais tenho feito é dado aulas, feito um pouco de pesquisa, na verdade são os meus alunos de pós-graduação que fazem, e eu escrevo os livros. E escrevi muitos infantis. Esse aqui é um livro muito legal, é o Dinos do Brasil. Os 23 primeiros dinossauros estão aqui, conhecidos no Brasil, e agora já está pronto a capa, tudo está finalizado. Os novos dinos do Brasil, os outros 23 dinossauros conhecidos sairão no próximo mês com mais um novo livro. Livros para crianças em idade de alfabetização. Esse é o ABC Dinos, é um livro para crianças em idade de alfabetização. São versos com dinossauros de A a Z. Tem o Archaeopteryx, Bonitasauro, Criolophosauro, Diplodocus. Um livro para bebês, para que os bebês aprendam a falar primeiro os nomes dos dinossauros brasileiros. Então são textos muito legais para criancinhas, e depois os textos para os professores aqui. Por que a gente dorme? Por que a gente precisa tomar banho? Por que a gente faz xixi? Porque nós temos um fóssil de um dinossauro que fez xixi na rocha, né, no Brasil. Outro livro muito legal é um livro de receitas pré-históricas, na cozinha com os dinossauros. Isso aqui ajuda os pais a tirarem um pouco as crianças do videogame e da televisão e colocá-las na frente de um fogão e aprender noções básicas de culinária, que é tão importante, nossa. Então é um livro muito legal, da editora Moderna, com receitas, né? Aqui está o bombom, cocô
herbívoro. Tem também o bombom cocô de dinossauro carnívoro. Os ovos petrificados, super legais. O Almanaque dos Dinossauros é um livro onde nós colocamos todas as coisas, várias modernidades, né, sobre os dinossauros, coisas muito legais, se eles eram inteligentes, como que a gente sabe as cores dos dinossauros. Aqui também mostra que os pterossauros voadores não eram os dinossauros, né? E muitos outros livros legais que vocês podem encontrar na livraria Panapaná, uma pequena livraria de bairro que está agora sobrevivendo, tentando vender 15 itens por dia para não fechar durante o período dessa longa e extensa super quarentena que nós estamos vivendo. Só para finalizar, só queria que você falasse um pouco só da experiência do Dinos na Oca, se ela foi uma situação muito nova, como foi essa experiência? Essa experiência foi assim, o dono do Banco Santos, o Edmar, que depois foi envolvido em vários problemas, né? Ele era dono do Banco Santos, ele financiava grandes exposições na Oca. Lembra o Brasil, Picasso, Brasil 500 anos, Picasso, grandes exposições. E ele tinha uma coleção de fósseis. E um dia ligaram na USP perguntando se eu não podia fazer um laudo para a coleção deles. Eu falei, mas claro. Fiz o laudo, foi um laudo de 120 páginas, uma coleção imensa. E falei, esse cara bem que podia fazer uma exposição de dinossauros na Oca, né? Escrevi uma carta de uma página, cheia de erro, de grafia, tudo. Coloquei no meio do laudo e mandei para ele. 2 anos depois, o gabinete cultural, o Emílio Calil, me ligou falando, queremos fazer uma exposição de dinossauros na Oca e queremos convidar você para fazer a curadoria. Eu falei, pois não. Eu tive, durante 6 meses, nós ligamos, eu liguei para vários paleontólogos brasileiros, fiz questão de envolver todos os paleontólogos do Brasil. Alguns recusaram a emprestar material da coleção, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Eles, não sei o que aconteceu, eles acho que foram os únicos que não participaram nessa exposição. E foi uma parceria com a Daniela Thomas, que fez toda a cenografia. Foi uma coisa. Foram usados 7 milhões para caracterizar toda a Oca, trazer dinossauros dos Estados Unidos, dinossauros da África, todas aquelas cópias vieram da África, dinossauros de todo o Brasil, e enchemos 10 mil metros quadrados com 4 andares lotados de fósseis e dos dinossauros mais espetaculares que na época a gente tinha disponível. Foi visitada por 550 mil pessoas, 250 mil crianças entraram gratuitamente, receberam transporte e lanche. Isso foi uma coisa espetacular. Foi o tempo que eu estava com esse meu primeiro livro pronto. E então nasceu esse grande interesse, né? E daí também interesse pelas editoras, pela editora Peirópolis, né, minha grande parceira, fazer os livros. E depois foi uma coisa, porque logo, um ano depois, me chamaram para uma nova exposição, que é uma exposição permanente, e eu falei, olha, se vocês querem fazer sucesso, tem que comprar um esqueleto de Tyrannosaurus Rex. Aí no outro dia, o cara me ligou e falou assim, Anelli, pode comprar. Aí eu comprei, liguei para os Estados Unidos e comprei um esqueleto de T-Rex por $100 mil. É o único esqueleto de dinossauro, Tyrannosaurus Rex, montado na América do Sul, lá no Sabina, Escola Parque do Conhecimento, lá em Santo André, está lá ainda. E mais um monte de bonecos de dinossauros brasileiros, robô, é um super lugar. E o esqueleto do Tiranossauro Rex, que é maravilhoso. E com certeza o legado, né, que deixou para tantas crianças, né? Foi um legado. Com certeza você faz parte agora de uma história, né? Possíveis paleontólogos dessa geração. Que bom. Que bom, cara. Parabéns. Eu me sinto assim, até aqui, né, que eu cumpri uma missão. Os meus parceiros, professores na USP, são maravilhosos, né? A gente muito ocupado com essa parte mais científica, de pesquisa, e que eu tive que praticamente abandonar desses 10 anos para seguir essa carreira, né? Lá dentro é praticamente uma carreira solo, né? Mas
de fato tem um legado. São muitos livros, são mais de 100 mil livros vendidos e adotados nas escolas, diversos esqueletos, muitas exposições, documentários. Então, foi realmente uma coisa legal. Meus parabéns, é muito admirável essa trajetória. E, Eu que bom, agradeço. quero te agradecer, Anneli, pela generosidade em compartilhar esse imenso cabedal aí de conhecimento. Merece que seja celebrado, que seja exaltado, porque estamos numa fase muito complicada, né? Sim. E pessoas com a sua trajetória e com o teu conhecimento são pilares de um outro Brasil, né? Sim. De um Brasil que respeita a seriedade da ciência, né? Respeita quem estuda a sério, né? Sim. É maravilhoso. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade. Normalmente eu bato papos muito sérios com paleontólogos e professores sobre a paleontologia e é muito legal conversar mais informalmente também, né? A minha ideia é justamente as pessoas poderem acessar diversos assuntos e ter acesso a teu conhecimento, né, ainda que, né, nessa conversa aqui, né, nesse espaço curto, já é um lume, né, já é um holofote aí para a gente seguir um caminho um pouco mais de expansão, né, numa fase tão obscura. Muito obrigado, cara.